Oi, pessoal, vamos continuar com o estudo de funções vetoriais. Agora vamos definir o limite e a continuidade para uma função R, uma função vetorial R, que tem componentes f de t, g de t, h de t. Sim? A definição que a gente vai dar aqui é possível generalizar para funções de 2 dimensões, ou mais componentes. Ok? Vamos definir o limite quando a variável t, o parâmetro, vai para A, tende a, da função r de t como o limite de cada uma das componentes. O limite, quando t vai a, de f de t, limite, quando t vai para a, g de t, e o limite, quando t vai para a, dh de t. Ok? Se cada limite existe, isto é, se existe os limites da função f, g e h. Vou fazer um exemplo para entender como vamos calcular esses limites. Vou considerar a função r de t igual, por exemplo, 1 mais t cubo. A segunda componente vai ser a função e vezes a exponencial de menos t, e a última componente vou colocar a função seno de t. E eu quero calcular o limite quando t vai a zero da função r de t. Então, a definição nos fala que o que vamos fazer é calcular o limite de cada uma das componentes, certo? O limite quando t tende a zero da função 1 mais t cubo. O limite quando t tende a zero da função t vezes a exponencial de menos t, e o limite quando t tende a zero da função seno de t. Isso é o que a gente vai fazer. Eu vou calcular os limites individualmente. O primeiro, o limite quando t tende a zero da função 1 mais t cubo, igual, como os dois limites existem, posso calcular como o limite quando t tende a zero de 1 mais o limite quando t tende a zero da função t cubo. O primeiro, o limite de constante é constante, e o limite quando t tende a zero de t cubo é zero, então o resultado é 1. Para a segunda função, o limite quando t tende a zero da função t vezes a exponencial menos t é igual ao produto dos limites, porque os dois limites existem individualmente. Então, o limite de t, limite quando t tende a zero da função e exponencial de menos t, e isto é o primeiro é zero vezes o segundo é 1. Então o resultado é 0. Para a terceira componente, preciso calcular o limite quando t tende a zero do seno de t. Neste caso, também é igual a 0. Então, o resultado é que o limite quando t tende a zero da função vetorial r de t com componentes, com esses componentes, é igual. A primeira componente tem limite igual a 1. A segunda componente tem limite igual a 0.
e a terceira componente é 0 também. E este é o resultado. Ok? Como falei, nossa definição também funciona para funções de como se chama? Com 2 componentes ou 4 componentes e assim. Vou fazer um exemplo de uma função no plano. Vou considerar a função ρ, que depende desse. Agora vou chamar ao parâmetro ds. E eu quero calcular o limite da função 1 dividido em 1 mais s em i mais 1 menos s quadrado na direção j. Vou considerar essa função e vou calcular o limite quando s vai para 1 da função ρ de s. Então, segundo a definição, o limite da função vai ser o limite de cada uma das componentes. Isto é, o limite quando s vai para 1 da função 1 mais s na direção i, mais limite quando s tende a 1 da função 1 menos s quadrado na direção j. O resultado é que o limite quando s tende a 1 de ρ de s é igual. Quando s tende a 1, a primeira componente é 1 meio. Este vai para 1. Isto é 1 meio de i. E a segunda componente, quando s tende a 1, isto é 1 menos 1 quadrado, que é 0. Não? Isso é 1 menos 1, e isso é 0. Então, 0 em j. Então, o resultado é que o limite, quando s tende a 1 da função ρ, é simplesmente 1 médio na direção i. Ok? Agora, como nós definimos limites para funções vetoriais, podemos definir também a continuidade. Lembra, para uma função de uma variável, nós definimos a continuidade como limite quando t tende a de f de t é igual a f de a. Essa é a definição para uma função. Para uma função vetorial, vamos definir a continuidade como o limite quando t tende a da função r de t é igual a r em o número a. ¿Sí? Por isso estou falando que uma função vetorial é contínua se cada uma das funções é contínua. Essa é a ideia de continuidade agora. Então, por que é importante a continuidade? O ponto é o seguinte: imaginem
uma função, a representação da função no plano, no espaço. Essas coordenadas x, epsilon, c. Se a função é contínua, vamos supor que o gráfico da função seja algo assim. Esta é a curva. A continuidade, se a curva é contínua, então ela não vai ter buracos, nem vai pular. Isto é uma curva contínua, um exemplo de curva contínua. Sim? Se a curva não é contínua, o que acontece é o seguinte: uma curva que não é contínua, ela não está definida, tem buracos em alguns pontos, ou bem ela pula e aparece por aqui, ou ela está indefinida. Isto é, imaginem uma curva e vai para menos infinito e aparece aqui. É outro exemplo de curva que não é contínua em algum ponto, para algum parâmetro t. Ok? Por isso é que é importante saber ou entender a ideia de continuidade. Se nós queremos representar